Olá, minha turminha do quarto ano. Espero que todos estejam bem e estejam preparados para mais uma aula de história. Sextou, né, criança? Então é isso aí, né? Nós estamos aí iniciando uma sexta-feira e finalizando mais uma semana e que a gente possa ter gratidão, né, a Deus por Ele ter nos concedido, né, esses dias, né, dessa semana e que a gente realmente possa estar sempre agradecendo a Ele, não é verdade? Então vamos lá. Vamos iniciar a nossa aula, né? Na semana passada a gente finalizou o capítulo 1, que foi Entradas e Bandeiras. Tá? Vocês viram que teve expedições, né, para explorar o território brasileiro. E as primeiras expedições foram criadas, né, foram fundadas, né, criadas pelo rei de Portugal. E a função que ele tinha era que pudesse conhecer melhor o território brasileiro e poder explorar. E aí o nome, né, vocês viram que eram entradas, né, que foi criada pelos portugueses, também tiveram outras expedições que eram chamadas de bandeiras, tá? Que as pessoas que trabalhavam nelas, nessas expedições eram conhecidas como bandeirantes e que eram particulares, né? Pois quem organizava essas entradas, né? Essas bandeiras, que eram as expedições, eram os comerciantes, os fazendeiros, que não tinha aí participação financeira do rei de Portugal, né? Do reino de Portugal. E vocês viram também que como é que era a vida na estrada desses bandeirantes, né? Como é que eram, né? Quem eram os participantes dessas expedições, né? Eram todos os colonos, tinha também participação de indígenas, né? Porque eles serviam de guias para os colonos, e tinha os mamelucos, que eram filhos de portugueses com indígenas, né? Pessoas que se envolveram com alguns índios ou algumas índias e tiveram aí seus filhos, né? Com a mistura, né, de raça aí misturada, né, entre indígenas e portugueses. Então vocês viram, né, o caminho, como era esse caminho dos bandeirantes, né, como é que eles percorriam, tanto a pé, né, que duravam dias, anos, meses, mas também eles participavam de uma viagem de exploração que eram chamadas de monções. Vocês lembram que essas monções elas eram feitas através dos rios? Só que não era tão fácil assim essas viagens, porque eles se deparavam com alguns hostes que eram indígenas, que não era não tão amigável e que ficava à espera, né, dessas expedições, né, dessas viagens de exploração, para não deixar, né, que eles pudessem explorar tanto o território brasileiro, que sabemos que eram dos indígenas, né, por eles serem os primeiros habitantes aqui no Brasil. Então eles eram alvo fácil, né, quem vinha ali pelos rios, e os indígenas atacavam com flechas, tá? E vimos também a condição do gado, né, como é que era aí o rebanho do gado, como é que eram criados, né, nas margens dos rios para que pudessem utilizar aquela água, né, para beber, para comer, para a sobrevivência. E vimos a história, né, do caso da transposição do Rio de São Francisco. Vocês viram que o velho Chico, que era conhecido pelo Rio São Francisco, foi muito utilizado nas vias de transporte dessas expedições, tá? Nessas explorações econômicas que houve nessas viagens. E houve toda uma história que até hoje, né, por conta de grande dificuldade climática, houve aí um projeto que era muito antigo, mas que foi colocado em prática, que foi a questão da transposição do Rio São Francisco, né? E esse projeto ele tinha como objetivo de desviar um curso natural desse rio para levar para outras cidades de outras regiões que estavam com necessidade, por conta da mudança climática, por conta da seca e a falta da chuva. Tá? Então a gente viu também a história do Brasil vista nas margens de um rio. Vimos trilhas e caminhos que foram muito importantes, né? Bem antes da chegada dos portugueses, os indígenas eles utilizavam esses caminhos, tá? Então eles utilizavam esses caminhos
para cruzar alguns continentes, para que eles pudessem ter esses acessos. Como a gente sabe que antes não tinha transporte para se locomover, então eles andavam muito a pé. E por conta disso, né, por eles conhecerem esses caminhos, quando foram como os exploradores, eles tiveram que pegar os indígenas para ajudar, tá, a percorrer esse caminho por eles conhecerem. Então, vocês também viram que a questão dos indígenas e dos jesuítas, que os jesuítas eles vieram para o Brasil para catequizar os indígenas. E aí eles tiveram várias estratégias para poder se comunicar com os indígenas. Entre elas eram mímicas, né? Eles também utilizaram encenações, tá? Falando sobre a palavra, né? Sobre a Bíblia, a passagem da Bíblia. E os indígenas, eles eram explorados, né? Eles eram explorados, eram escravizados, na verdade, né? Pelos colonos que trabalhavam nessas expedições. E os jesuítas, eles não eram a favor a isso. Eles não queriam que escravizassem os indígenas. E os colonizadores, os exploradores, eles estavam ainda em busca de mais índios para escravizar, tá? E aí agora nós iremos entrar no capítulo 2, que é feiras e tropes, certo? Vocês vão ver que bem antes, num período, né, durante o período colonial, não tinha essa preocupação com relação ao meio ambiente como nós nos preocupamos hoje, tá? Não tinha essa preocupação toda. E por conta disso tinha muitas queimadas de grandes florestas, né? Eram grandes florestas, né? Eram cortadas, né, suas árvores para que tivesse espaço tanto para as cidades quanto para a criação de gado. Então havia muitas queimadas, né, no período colonial aqui no Brasil. E os indígenas, por conta disso, eles não eram respeitados e os seus territórios eles eram tomados pelos fazendeiros, tá? E muitos índios perderam grande parte de suas terras. E outros índios, eles acabavam que tendo essa certa resistência e acabava causando disputa entre as terras, tá? Entre os fazendeiros, né, os vaqueiros e os indígenas. E por conta dessa queimada, gente, era vária destruição, tá? Havia vária destruição e havia muita mortandade. Mortandade é grande quantidade de animais mortos. Então, por conta disso, vários peixes, números de animais, infelizmente, eram mortos por causa dessa queimada. E não só isso, né? Era também o rio devastadas, né? E eram realmente a mata era totalmente destruída por conta desse espaço que eles, né, os colonizadores, eles queriam ter um espaço para aumentar a cidade e também para criar seus gados, tá? Então, por conta desse intenso incêndio, muitas pessoas que moravam ali próximo, eles precisavam carregar água para que o impedisse do fogo chegasse até as suas casas. Então, muitas pessoas também sofreram por conta dessas queimadas, tá? Então, vocês vão ver também o gado na região Nordeste, que no período colonial, a pecuária, ela foi desenvolvendo, tá? Para quê? Para que pudesse alimentar a população brasileira e também comercializar alguns produtos, tá? Como exemplo, a carne seca, que era também produtos derivados do leite, tá? E também o couro, que era o couro dos bois, das vacas, que era utilizado para fazer vários objetos, vários produtos, tá? E na região Nordeste, como era uma terra muito fértil, tá? Era destinado para a produção de cana-de-açúcar. E aí, com isso, o sertão do interior ele foi ocupado por vários pecuaristas, né? Por conta dessa qualidade da terra que a região Nordeste tem até hoje, tá? E os governantes portugueses, eles tinham essa intenção de explorar aquela terra. Então, eles incentivaram muito,
para que a ocupação da região Nordeste pudesse ocupar por vários colonos, né, para que houvesse essa exploração de terra, né? Claro que isso aí iria investir também financiamento para a colônia portuguesa, tá? E na atual, hoje, na nossa região, que é a nossa região Nordeste, ela surge muitas fazendas, tem muitas fazendas, tá? E com isso, as fazendas que eram criados gados, que são chamados de currais, né? Conforme aí adentraram o interior do Brasil, os vaqueiros ocuparam e escravizaram muitos indígenas para trabalhar para ele. Então você vai ver aí um pouquinho dessa história, tá? Com o auxílio da tia Juliana. E daqui a pouco eu estou de volta para que a gente possa fazer uma atividade de classe e a gente possa conversar e socializar, tá? Trocar ideias aí, tirar algumas dúvidas sobre esse assunto, tá bom? Vamos lá. Segue aí o vídeo da aula, vamos assistir juntinho. Opa, não esqueça de enviar sua presença no meu privado, tá bom?